Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar com vocês hoje aqui. E o Senhor me levou a preparar uma palavra sobre um tema um pouco diferente, o cristão e o passado. Antes de começar a palavra, eu queria orar novamente. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela sua bondade, misericórdia, pela sua santidade, pelo que o Senhor tem movido na minha vida, na vida de muitos irmãos. Que o Senhor continue trabalhando, Pai, para que a gente seja a tua noiva perfeita, ataviada, linda, quando o Senhor nos resgatar, Pai. Que essa palavra possa servir, Pai, para acalentar, trabalhar, dar esperança aos corações de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria começar com uma pergunta que eu fiz lá no acampamento dos homens. Eu vou perguntar de novo. Se você estivesse nadando no mar e aparecesse um tubarão branco de frente para você, como é que você escaparia desse tubarão? Guarda essa resposta, mais tarde eu vou voltar com ela, e eu creio que a resposta para essa pergunta, ela pode trazer grande cura para a sua alma. Como vocês sabem, meus irmãos, eu amo um versículo de 2 Coríntios 5,17 que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente fala de passado, esse é um dos versículos mais importantes, um dos pilares de como a gente deve encarar a vida, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas na prática, como pastor, o que eu observo? Mesmo nós sendo novas criaturas, nós não nos comportamos dessa forma. O passado sempre vem e bate na porta, tentando nos assombrar, nos relembrar de coisas que nos deixam tristes, nos sabotam. E diante de um versículo tão bonito, por que o passado ainda dói para muitos de nós, né? Será que é simplesmente esquecer? Será que se eu tomar um remédio para ter uma amnésia seletiva, esquecer as coisas ruins, eu consigo seguir a vida cristã melhor? Inclusive, Paulo disse em Filipenses 3,19, um outro versículo que é muito emblemático a respeito do passado. Paulo fala assim: esquecendo as coisas que para trás ficaram. Vamos abrir o versículo? Filipenses 3,13, está aparecendo aí? Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Mas como é que você esquece as coisas quando elas são dolorosas? Quando você tem sangue nas mãos? Quando você defraudou alguém, ou alguém defraudou seu corpo, sua alma, seu espírito? Como é que a gente simplesmente esquece? O passado, ele não nos domina, não nos define, mas ele realmente nos influencia. E o passado, o nosso passado, ele contém pistas, meus irmãos, que levam a gente a entender muito das dores que nós sofremos hoje. Todos vocês devem ter uma cicatriz. Eu tenho cicatriz de um acidente de carro, você tem às vezes um corte de uma faca. Cada cicatriz, ela indica algo que aconteceu no seu corpo. Ele conta uma história de algo que aconteceu no seu corpo. E as feridas da nossa alma, aonde que elas se expressam? Aonde essa cicatriz vai aparecer? A gente não consegue ver a ferida da alma facilmente. A gente consegue ver as cicatrizes dessas feridas na alma, na sua explosão de ira, na sua dificuldade com a comida, ou no pecado de pornografia que está escondido, na promiscuidade, na dependência química, como você lida com o álcool,
muitos desses nossos comportamentos, eles mostram distorções que aconteceram lá na nossa alma e às vezes lá na infância, no passado mais longínquo. Reconhecer isso não quer dizer que eu não sou responsável pelo meu pecado. Eu não estou pregando aqui de maneira alguma para esquivar do pecado e dizer, não, o meu pecado é porque eu tenho um trauma. Nós somos responsáveis, grande parte do nosso pecado é pela nossa natureza caída, mas por que às vezes a gente fica nesse ciclo, a gente não consegue sair dele? Por que a gente tem que aplacar, acalmar uma dor lá longe da nossa alma com essas distorções que eu falei? Por que é o álcool, a pornografia, o alimento que às vezes acalma a dor? E nisso, às vezes, a gente corre um grande erro de dizer que o irmão não tem força de vontade, o irmão não tem vergonha, ele não tomou posse. Muitas das vezes, nós temos que ver muito além do corpo. Tem uma frase, irmãos, de um filósofo que diz assim: quando eu olho para o abismo olha para mim. O abismo, meus irmãos, é aquilo que nos traz pavor, medo. A gente não gosta de olhar para ele. Vocês já ficaram num lugar muito alto, num penhasco? Você tem que chegar rastejando para ver. A gente morre de medo de chegar perto, né? E o abismo, muitas vezes, é o nosso passado. A gente não quer olhar para o passado, a gente quer simplesmente dizer, não, já acabou, já passou, não quero lembrar mais disso. Mas, às vezes, é necessário a gente descer lá no abismo, no passado, para resolver algo que ficou pendente e depois voltar. O perigo é que toda vez que a gente olha para o abismo olha para a gente. E, às vezes, quando a gente volta de lá, a gente não volta igual. É uma medida arriscada descer o abismo, descer as nossas profundezas. Por isso que existe um versículo, Salmo 139, 23, 24. Enquanto vocês abrem nesse salmo, o salmista ele fala que, Salmo 139, 23, 24. O salmista faz uma linda oração dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando a gente usa sonda, a gente usa sonda para buscar o quê? Fura a terra e vai afundando, até você encontrar o quê? Água, petróleo, alguma coisa preciosa, né? E essa palavra, esse verbo, sonda-me, é nesse sentido. Você tem que pedir a Deus para entrar nas camadas mais profundas do nosso ser, da nossa alma. Todos nós temos camadas e mais camadas de histórias que fizeram quem nós somos. E como eu disse, é perigoso entrar lá nessas profundezas. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. É interessante que sonda é algo que a gente usa na geologia, né? E quando você vê um homem descendo uma caverna profunda, ele nunca desce sozinho essa caverna. Ele desce numa corda com luz e tem alguém puxando, tem alguém comunicando com ele. E outro conselho que é muito importante nesse processo, a gente sondar nosso coração, as feridas do passado, é sempre ter algum irmão idôneo, que você sabe que te ama, que vai te falar a verdade, que vai estar com você ali, segurando a corda, o tempo inteiro. Eu diria para você, é importante visitar lugares que você deixou não resolvido? Mas nunca faça isso sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda de um irmão idôneo. Um momento na Bíblia que nós vemos que isso aconteceu, e às vezes passa desapercebido, está em João 4, irmãos, quando Jesus ele encontra a mulher samaritana. Todo mundo conhece essa história, mas eu queria que vocês abrissem em João 4, 17 e 18. João 4, 17 e 18, o contexto dele é esse: Jesus ele vai tirar a água do poço e encontra uma mulher samaritana. E essa mulher, conversando com Jesus,
ela vai virar para Jesus e falar assim: Senhor, me dá dessa água. Que água é essa que você tem que eu não preciso vir aqui mais? E aí, Jesus pergunta para ela assim: aonde está o seu marido? E o que ela responde? A que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. 18. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Só um parênteses interessante, né? Que ela é bem franca, ela fala a verdade. Ela está no 5º homem. Eu não tenho marido. E Jesus reconhece que de fato todos os maridos que ela teve não são maridos dela. Ele diz: esse que você tem não é seu marido. Mas o ponto que eu quero frisar aqui, meus irmãos, essa mulher, ela está à procura de um 5º amor. Ela está à procura de um sentido na vida há um bom tempo. E Jesus vai no âmago da questão perguntando isso: cadê seu marido? E ele vai tocar no ponto que ela tem algo não resolvido há 5 casamentos atrás. Percebam que ali ele desceu no abismo com ela. No passado dela era um assunto delicado, ainda mais para uma mulher samaritana que não era bem-vinda para os judeus, e ele já foi direto no ponto. Ele foi com maldade, com grosseria, agrediu ela. Ele só foi com a verdade, tocou na ferida que precisava ser tocada, mas ele foi lá, no abismo. Jesus fez isso. Ele expôs a ferida para curar. Aqui, irmãos, nós vemos que muitos dos pontos ocultos da nossa vida, eles estão escondidos debaixo da terra. Em Oséias, capítulo 10, versículo 13, nós vemos esse padrão de o que a gente planta, a gente colhe, né? Oséias 10, 13, lá no final do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Araste a malícia, colestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos cargos e na multidão dos vossos valentes. Ainda dentro desse princípio de que aquilo que você deixa plantado vai brotar, o autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, diz assim, vamos abrir, Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes, irmãos, eu gosto muito de planta, de horta, né? E quando eu vou tirar o mato, eu percebo quando eu arranquei com a raiz e tudo, eu fico feliz porque eu sei que não vai nascer ali. Mas às vezes eu arranco e percebo que ficou uma raiz debaixo da terra. É só uma questão de tempo. Quando chover, vai brotar de novo. E na sua vida, e na minha vida? Existem matos, plantas que você acha que arrancou, mas deixou alguma coisa oculta parcialmente debaixo da terra? Percebam que se ficou, essa raiz, ela vai brotar. E ela vai manifestar na sua vida, e pior, ela vai manifestar perto de todos que convivem com você. Tudo que fica oculto vai contaminar não só a gente, mas as nossas casas. Vocês já perceberam que em algumas famílias existe uma toxicidade que permeia todo mundo, porque a mulher foi ferida e aquela amargura contamina até as crianças e o cachorro e todo mundo mais. É uma coisa impressionante. Tudo que não fica resolvido, que a gente não traz à luz, que não tira do oculto, do subsolo, vai crescer de novo e vai contaminar a muitos. Então, pergunte ao Senhor: sonda-me, ó Deus, tem alguma raiz que ficou oculta? E por falar em família, irmãos, eu sei que para a nossa cultura, e isso é bom, família é algo sagrado. Você pode falar mal do meu pai, mas não falar mal da minha mãe, né? E mãe, então, é sagrado demais. Mas existe uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Honra
e honestidade caminham juntos. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes, alguma coisa no seu passado aconteceu porque as pessoas que mais deveriam te amar e te proteger, pai e mãe, não fizeram isso. E quando vai tocar nesse assunto, você fala assim: não, meu pai e minha mãe eram pessoas muito boas, estavam trabalhando, vamos mudar de assunto. É como se você, no intuito de querer honrar, você não é honesto em perceber que houve sim uma falha. E preste atenção, eu não estou aqui fazendo alusão a trazer culpa para pai e mãe. O que eu quero mostrar é que nós temos que ser honestos. Irmãos, e a Bíblia é muito honesta quanto a isso. Abraão é conhecido como o quê? O pai da fé. Um homem maravilhoso, não é verdade? Mas o que você acha de um homem que trafica a esposa junto com a sua família? Depois ele mente dizendo que ela era sua irmã e até daria ela para o faraó para salvar sua pele. Depois ele pega uma menina do Egito, Agar, engravida essa menina a pedido da mulher. Olha que fraco esse homem. E pior, quando ela fica grávida e tem o filho, quando não serve mais, ele expulsa a mulher e o filho para o deserto para morrer no deserto. Percebe o que a Bíblia está fazendo? Ela honra Abraão, o pai da fé, mas ela não é desonesta em esconder as fraquezas de Abraão. Eu estou dizendo isso porque muitas das vezes nós vamos ter que enfrentar a realidade da situação para trazer a verdade, a verdade à tona e trazer luz aos fatos. Uma situação também que vai ficar mais clara para vocês sobre isso: José do Egito. Os irmãos dele, irmãos mais velhos, que eram para protegê-lo, amá-lo, ensiná-lo os bons caminhos, pegaram ele, jogaram ele num buraco para que ele morresse. Eles queriam matar o irmão. Quantos de vocês, os irmãos, fizeram o contrário que o irmão devia fazer? Imagina José, anos na cadeia, anos como escravo no Egito, pensando: meu Deus, Rúben podia ter me protegido. Por que Levi fez isso? Por que Judá não me socorreu? Ou ele pode ter pensado também: meu pai Jacó, como é que ele foi distraído, deixou meus irmãos fazerem isso comigo? Anos e anos e anos, esses fantasmas circundando a cabeça de José. Mas o que acontece? Quando ele encontra os irmãos, o que ele faz? Ele chega todo pleno, com a roupa do Egito, e fala assim: não vamos tocar nesse assunto, o assunto morreu, vamos seguir em frente, agora eu vou salvar vocês. É isso que ele fez? Ele fala assim: vocês intentaram o mal contra mim. Ele foi honesto. Vocês intentaram o mal contra mim. Isso tem Gênesis 50:20. E aí depois ele fala assim: mas o Senhor transformou em bem. Então percebam, ele encarou os fatos, ele trouxe glória a Deus, mas ele foi claro com os irmãos. Ele, no intuito de minimizar, ele não escondeu isso debaixo do tapete. Como Jesus, irmãos, ele não pegou a situação da mulher samaritana e simplesmente escondeu debaixo do tapete. Ele trouxe a luz. E quantas vezes é mais fácil para a gente: vamos esconder isso aqui, não vou tocar nesse assunto não. Volta para o versículo, por favor. Gênesis 50:20. Na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ao mesmo tempo, irmãos, vocês percebem que o nosso passado negro, o que às vezes nos traz dor, Deus reverte para um caminho de glória. E o versículo 21, eu acho mais lindo ainda. Olha aqui que um homem que tem o seu passado resolvido, ele resolveu o passado dele com os irmãos. Olha o que ele fala: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Olha isso. Assim, o homem ferido que resolveu, os consolou e lhes falou ao coração. O homem ferido que foi resolvido, ele consolou
e falou ao coração. Um dos resultados do nosso passado, que às vezes nos machuca, é esse, irmãos. É consolar outros e falar como quem entende a dor. Porque ele sabe a dor também que os irmãos devem ter vivido esses anos todos com o que eles fizeram. Um dos intuitos de trazer essa palavra, porque às vezes você já resolveu o seu passado. Glória a Deus por isso. Você não tem que ressuscitar fantasma. Segue em frente. Mas se você que já resolveu, lembre-se, Deus quer te usar para abençoar outros que você entende a dor dele. Para falar de uma maneira que só você entende, porque você viveu o que ele viveu. Para falar o coração. Agora, irmãos, eu vou voltar com aquela pergunta do tubarão. Como é que vocês escapam do tubarão? O intuitivo é fugir, não é? O contra-intuitivo é o que vai te salvar. Nada em direção ao tubarão. E quem falou isso foram especialistas em tubarão, do National Geographic. Vocês lembram aquele canal de TV a cabo? Mas a pergunta é, Tiago, que história é essa de tubarão? Nadar em direção ao tubarão. Quem é o tubarão? Sabe quem é o tubarão, irmãos? A vergonha. A vergonha é que nos aprisiona no passado, numa jaula, e não deixa você sair de lá. Pedro e Judas. Tem vergonha maior do que ser intitulado como categoria discípulo traidor? Pedro traiu Jesus e Judas traiu Jesus. Só que Pedro, como nós vimos aquela palavra do Elvinho, em João 21, ele virou a chave. Ele nadou em direção ao tubarão, ou seja, ele foi em direção a Jesus, ele viu Jesus lá na praia, ele pulou no mar, pelado, foi até Jesus e tirou a limpo com Jesus. E Jesus perguntou, tu me amas, tu me amas, tu me amas? E no final ele falou, tu sabes que eu te amo. Ele nadou contra a vergonha. Judas, abram que interessante, Mateus 27, 5. Judas, lendo hoje esse versículo, eu fiquei meio impressionado. Ele traiu Jesus, mas parece que ele não queria que Jesus fosse condenado. Olha só. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Puxa para o 4 um pouquinho. O 3. Olha só. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, ou seja, ele não estava esperando condenação, ele traiu, não sei por quê, para cumprir as escrituras, mas ele não esperava que ele fosse condenado. Quando viu que ele foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo, segue. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ele não nadou em direção ao tubarão, ele fugiu da vergonha e se matou. Irmãos, Paulo, ele também teve um passado muito vergonhoso. Primeiro, ele aprovou a morte de Estevão, concordam? Segundo, ele perseguiu, aprisionou, violentou a igreja. Tem textos que falam que ele arrastava as mulheres e os homens. Eu imagino que devia ser uma cena muito dramática, talvez até pelo cabelo mesmo, chorando as mulheres, os homens e os aprisionava. E terceiro, ele matou alguém. Quem acha que Paulo matou alguém? Levanta a mão. Diretamente não. Mas em Atos 26, 9 a 11, abram por favor, vocês vão perceber que ele indiretamente matou. O voto dele indicava morte para quem ele dissesse que merecia ser morto. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim prossegui em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes,
encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matava. Irmãos, muitas vezes o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, olha só, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Vocês percebem o peso, o fardo que Paulo carregava? Sangue inocente. E aí eu pergunto para vocês, quando ele fala assim, esquecendo as coisas que para trás ficaram, vocês acham que ele simplesmente deu com os ombros e falou assim, não, nova criatura sou, esquecendo as coisas que para trás ficaram, esquece, não quero lembrar disso, não toca nesse assunto. Não é assim. Percebam em Gálatas 1,17, que quando Paulo converteu, ele foi para a Arábia. Gálatas 1,17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia. Depois voltei para Damasco. 18. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E depois Gálatas 2,1, por favor. Só para vocês perceberem a linha do tempo. Gálatas 2,1. 3 anos na Arábia. Gálatas 2,1. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém. Então dá um tempo de 17 anos. 17 anos para tirar limpo muita coisa. O que nós somos demorou muitos anos para sermos o que nós somos. Às vezes o processo não é rápido, às vezes demora. Não precisa demorar necessariamente, mas no caso de Paulo, foram mais ou menos todo esse tempo para ele apagar as culpas e ser transformado pela palavra. Ele foi transformado pela palavra, pelo poder de Cristo, irmãos. Para ele poder falar, Gálatas 2,20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, vocês percebem? Foram muitos anos, muitos anos. Vou contar uma experiência pessoal. Quando eu era criança, eu fiz algo que me envergonhou muito. Eu destruí um patrimônio de um homem que eu admirava muito, um homem de Deus. Eu tinha 10 anos. E quando eu casei com a minha esposa, a gente fez algo que foi maravilhoso. No primeiro ano de casamento, nós dois sentamos, eu e a Jerusa, e nós fizemos um negócio que chamava Cura da Alma. O nosso discipulador deu um questionário enorme para a gente, e só de ver as perguntas eu tremi. E ali a gente tirou a limpo tudo, botamos a luz, tiramos da terra, olhamos para o abismo olhou para a gente, e tiramos a limpo tudo da nossa vida. E caminhamos em luz dali para frente. Graças a Deus, não houve mais nada oculto entre ela e eu. Mas tinha uma situação que eu fiz na minha infância, que foi isso que eu falei, sem detalhes, que sempre me assombrava. E quando eu vim em Manhuaçu e eu encontrava esse bom homem na rua, eu tinha vergonha, baixava a cabeça, virava. Até que um dia eu falei, eu vou nadar em direção ao tubarão. Eu não conhecia esse termo, mas foi o que eu fiz. E ele veio aqui numa reunião e eu peguei o cheque e fiz o valor do que seria hoje o que eu tinha feito na época. E quando eu entreguei para ele, ele ficou tão assustado, o olho lacrimejou, me abraçou e falou, não, meu filho, não precisa disso. Resultado, eu não tenho nenhuma vergonha de olhar ele hoje na rua, cumprimento, abraço. Doeu, na hora de ir para o tubarão, doeu. Mas depois, você fica livre. Eu saí da jaula. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos na caverna, presos, e Satanás lá na nossa cabeça, nos esbofeteando, nos acusando, porque a gente não nada em direção à vergonha. E nas nossas famílias, alguns assuntos são... Você nem toca nesse assunto. Sabe, assuntos que você nunca ouse falar, só que você tranca a família toda nessa jaula por causa disso. E eu estou trazendo essa palavra com muito peso, porque por amor
a vocês, ovelhas, eu creio que Deus quer nos limpar, nos ataviar, trazendo tudo à luz. E não tenham medo do tubarão. Quer dizer, é assustador. O abismo é assustador. Você olha para ele e olha para você. Mas tenho certeza que tudo que te traz à luz, nós experimentamos cura. De forma prática, irmãos, eu estou falando tudo isso com metáforas, né? Abismo, tubarão e tudo mais, mas vamos de uma forma prática. O que eu faço? De coração, às vezes, uma noite na presença de Deus, com papel e caneta na mão, e falar: Espírito Santo, tu sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu não resolvi. Traz à luz, ouça o Senhor, e Ele vai te trazer, não com acusação, Ele vai chegar igual Ele chegou com a mulher samaritana, Ele vai te ajudar, e Ele vai te mostrar o que você tem que resolver com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua comunidade, com chefes, com a sua esposa, com seus filhos. E lembre-se, honra sempre, mas seja honesto, tem que trazer a luz, porque isso vai te libertar e trazer cura, mas não faça isso como de rompante, na força, na sua força. Dependa do Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Amém, irmãos? Ele me ajudou, isso é um exemplo que eu dei, mas eu nadei contra muitos tubarões. Sempre foi vergonhoso, mas sempre eu experimentei libertação e cura. Eu garanto isso para vocês. Porque a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós temos confiado a cura, a libertação a tantas coisas, a tantas pessoas, e não o poder da palavra de Deus, a obra de Cristo. A gente está terceirizando tanto para tantas coisas, tantas pessoas, e não para o que Cristo fez por nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecemos a verdade, nós vamos ser livres. E uma das formas de chegar à verdade é fazer perguntas. Eu falei isso no reunião de discipuladores quarta. Jesus perguntou à mulher samaritana: cadê seu marido? E Jesus sempre fazia boas perguntas. Deus fazia perguntas, Ele já sabe a resposta. Faça pergunta para você mesmo, deixa Deus te fazer perguntas. As respostas que você vai obter para você, não para Deus, porque Ele já sabe de tudo, vão ser o caminho para a sua cura. Muito dos seus conflitos, dos seus vícios, estão ligados a algo lá da infância. Eu não estou instigando ninguém a ficar fazendo regressão, nada disso. Mas em Deus fala: Senhor, sonda-me, me leva até as profundezas. Por que eu faço isso? Por que isso me prende tanto? Eu confesso, me arrependo. Por que eu não sou liberto disso? Aonde está a raiz disso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, nesse processo de olhar para o abismo, uma das coisas que a gente tem que fazer é pedir perdão e perdoar. Perdoar, irmãos, não é uma coisa pontual. Pá, perdoai. Perdoar é um processo. Hoje eu perdoei você. Amanhã pode ser que isso venha à tona de novo. Eu perdoo 70 vezes 7. Eu vou perdoando até esse processo te levar à cura. Perdão não é uma coisa que você faz e acabou. E algo que eu quero frisar novamente: faça isso com um irmão. O discipulado que nós temos é uma família em movimento, deve ser. Não é só um lugar para a gente estudar a palavra. Temos que ter convívio, relacionamento. Às vezes é necessário você marcar um tempo individual com o seu discipulador, nem que seja 10 minutos por semana. Olha, eu quero te prestar contas, eu quero mostrar como eu estou. Me dá 10 minutos, eu vou te ligar. Isso é muito importante no processo de cura. A palavra fala: carregai os fardos uns dos outros e sereis
Como é que é o término desse versículo? E cumprireis a lei de Cristo. Isso é carregar o fardo uns dos outros, é ouvir problema. Eu te confesso, irmãos, que como pastor, uma das coisas que eu mais temia era ouvir coisa escabrosa. E um irmão sempre queria me colocar do passado dele, eu falava, não, tá curado, irmão, acabou, passado é passado, não precisa ficar levantando isso à tona. Mas eu percebia que para ele era importante. E um dos motivos porque eu cheguei nesse ponto foi pela vida desse irmão. Até que um dia ele me contou tudo. Ele nadou contra o tubarão e eu nadei junto com ele. E eu vi o efeito miraculoso na vida desse irmão, como ele ficou resolvido, alegre, leve, e acabou. Não precisa voltar mais. Isso é uma lição. De maneira alguma eu quero que vocês fiquem presos no passado. Você não tem que ficar voltando no passado o tempo inteiro. Volta, tipo bug jump, sabe? Você pula, resolve e volta. Acabou, não precisa mais ficar voltando. Você vai no abismo, resolve e volta. Terminando então, meus irmãos. E aí, Tiago? É lembrar ou esquecer? Lembrar ou esquecer? O que vocês acham? É lembrar para esquecer. Deus vai fazer novas todas as coisas. E resolvido, acabou, esquece. Para trás ficou nova criatura. Nova criatura. E aí, irmãos, entra a importância de falar. Fale quem você é. Às vezes eu vejo irmãos falando assim comigo, não, eu não me acho digno. Eu sou um monstro. Eu não sou amado, nunca fui. Quanto mais você reverbera essas palavras, mais você se torna o que você fala. Fala a palavra. Eu sou nova criatura, acabou. O diabo, irmãos, sempre vai intentar contra a sua identidade. Será que você é amado? Será que ele te ama? Será que ela te ama? Quem disse? Como você ousa? Essa é a característica de Satanás. Nunca Deus fez isso. Sempre Deus vai afirmar quem você é. O que Deus falou com Jesus? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E com base nessa frase de afirmação, Jesus começou o ministério dele. Meu pai nunca falou isso comigo, Tiago. Mas hoje você tem um pai e você tem irmãos que falam quem você é. Amém? É muito importante saber quem você é para você seguir em frente. E às vezes a resposta tem que resolver essa mentira lá no passado. Uma vez um pastor virou para mim e falou assim, presta atenção nisso, irmãos. Ele falou assim, Tiago, cuidado, porque o diabo, ele é o pai da mentira, só que ele fala mentira com pitadas de verdade. É isso que ele faz. Ele fala mentira sobre quem você é. Ele coloca uma pitada de verdade para você acreditar que realmente você é isso. Você é uma aberração, ninguém gosta de você. Deus desistiu de você. Deus nunca desistiu de nós, irmãos. E uma vez, irmãos, tendo lembrado de tudo isso, agora a gente pode falar aqueles versículos maravilhosos, né, de Lamentações, não precisa abrir. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Quero lembrar de todos os seus benefícios. Joel, quando fala que ele vai restituir os anos roubados pelo gafanhoto. Conclusão, eu não estou instigando ninguém a voltar ao passado para remoer o passado, nem para ficar lembrando. Lembra para curar. Chega lá na sua infância e fala para aquele menininho que foi abusado, ou que foi traído, ou que foi abandonado, fala assim, Jesus estava com você aqui, e Ele vai reverter isso tudo em bênção. Fala para você mesmo. Não aceita as mentiras do diabo. Você é nova criatura. Uma frase para a gente carregar no coração. Eu estou longe de ser quem eu sou, mas eu também já estou longe do que eu era. Essa palavra vai sempre nos impulsionar. Para acabar mesmo, irmãos, eu mostrei a importância do passado em nossas vidas, do passado da sua infância, mas presta atenção, para acabar.
o passado mais importante que define quem você é, está em Apocalipse 13:8. Eu gostaria de ler junto com meus irmãos. Apocalipse 13:8. Vamos ler juntos? E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Esse passado definiu a nossa vida hoje. O que Jesus fez é que nos definiu, irmão, e que nos define. Amados irmãos, antes de você confiar a sua vida a qualquer coisa para te mudar, lembra, Apocalipse também 12:10 diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eu e minha esposa temos conversado muito, irmãos, não subestimem o sacrifício de Cristo, não subestimemos o sacrifício de Cristo. O que nos transforma de corpo, alma e espírito é o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Repitam a palavra no espelho, repitam o tempo inteiro. Não repita as palavras do inimigo. Não fuja da vergonha, meus irmãos. Nade contra o tubarão. Desça ao abismo, mas volte, porque o seu lugar é aqui, no presente. Deixa Deus sondar suas profundezas. Honrem as pessoas que te amam, que te cuidaram, mas seja honesto. Permita que Deus transforme todo o mal em bem. E caminhem como novas criaturas. Antes de orar, eu quero pedir para vocês pensarem mesmo, hoje, no tempo que o Senhor der, que parte do seu passado ainda te acusa. Que mentiras que você tem aceitado sobre sua identidade. Quem que você precisa perdoar? Talvez, de novo. Que irmão é esse que Deus pode levantar para caminhar com você? Peça a Deus um irmão que realmente ama, que você confia nele. Não é qualquer um. É um irmão mais chegado que um irmão. Peça a Deus para levantar. Para Ele te ajudar nessa caminhada. O Espírito Santo vai ser o ajudador, mas é o nosso papel como igreja ajudarmos uns aos outros nesse processo. Pai, eu quero te louvar, Deus, por esse tempo, entregar essa palavra nas tuas mãos, Pai. Eu fiz o que o Senhor pediu, eu relutei de entregar essa palavra, mas eu tenho entendimento, Pai, que o Senhor quer fazer uma obra mais profunda em cada um de nós. Porque o Senhor ama a sua igreja, Pai. O Senhor ama a sua igreja, Pai. E o Senhor quer limpar, curar todas as feridas de cada irmãozinho que está aqui, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, a enfrentar os medos e confiar que o Senhor, Pai, está no barco conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se algum irmão quiser também compartilhar, complementar, vai ser muito bem-vindo.